Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar o vídeo que ajudará vocês na prova de bloco de segunda-feira. O conteúdo da prova de bloco da semana que vem é a respeito de álcoois e fenóis, tá? Então vai ser um vídeo curto, e vamos lá. Ó, eu coloquei algumas estruturas aqui para a gente analisar o que que elas são, se elas são álcoois, se elas são fenóis, tá? Eu vou começar com essa menor aqui. Observa que essa estrutura tem o OH. O OH, pessoal, eu dou o nome de hidroxila, tá? E a hidroxila, quando ela está ligada a um carbono que só faz simples ligações, eu indico que essa substância pertence à função dos álcoois, tá? Essa é a definição, é bem simples, tá? Para eu dar nomenclatura, é bem parecida da nomenclatura que eu dava para os hidrocarbonetos. O que vai mudar é o final do nome, porque o final do nome ele indica qual função, qual classe orgânica pertence o composto. Então, se eu analisar para este composto aqui, pessoal, ele tem dois carbonos. Se ele tem dois carbonos, o começo do nome será et. Pessoal, entre os carbonos só há ligação simples. Então, o meio do nome vai ser an. Porque quando eu tenho ligações simples é an, dupla en e tripla in. Agora, pelo fato de ter uma hidroxila ligada a um carbono que só faz simples ligações, eu falo que essa estrutura é um álcool. Para indicar que é um álcool, termina com ol. Então, essa estrutura é o etanol. É comercialmente conhecido como éter etílico, que é o álcool que eu utilizo como combustível, que eu utilizo para a produção de bebidas, são as principais utilizações dele, né? E para limpezas domésticas. Pessoal, já que a gente falou do etanol aqui, vale ressaltar também que ele é produzido de vários vegetais, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba, tá? O Brasil, a maior produção de etanol é através da cana-de-açúcar, nos Estados Unidos é através do milho, na Europa é através da beterraba. Eu posso produzir o etanol numa reação química em laboratório também, tá? São curiosidades a respeito do etanol. E outro detalhe, pessoal, metanol. Met é de um, então é o álcool que tem apenas um carbono. Ele também é utilizado como combustível, só que ele é muito explosivo, tá? Ele dá uma explosão muito grande, mas ele se detona muito rápido, ele acaba mais rápido, tá? E ele é muito corrosivo também. Então, eu utilizo ele como combustível de carros de corrida, que precisa dessa movimentação rápida e, como ele é corrosivo, ele tende a corroer as peças do motor. Mas em carros de corrida, ele sempre dá manutenção. É corrida, manutenção, corrida, manutenção. Então não é um problema. Não seria ideal para o nosso carro do dia a dia, que a gente não vai dar manutenção no motor o tempo todo, né? E outro detalhe que eu não posso consumir o metanol porque ele é tóxico, tá, pessoal? Já foi motivo de mortes, ele causa cegueira, tá? Então, metanol não é utilizado para a produção de bebidas, e sim o etanol, que é o álcool etílico, nome comercial, tá bom? Continuando em álcool, eu coloquei essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura tem a hidroxila, e essa hidroxila está ligada a um carbono que só faz simples ligações. Professor, mas você falou em sala que quando tem a hidroxila, que é o OH, ligada ao anel benzênico, isso aqui é um fenol. Mas observa que essa estrutura, a minha hidroxila, não está ligada diretamente ao anel benzênico, que é o caso dessa estrutura aqui de baixo. Olha, eu tenho a hidroxila que está ligada diretamente a um carbono que pertence ao anel benzênico. Então, isso aqui é um fenol. Isso aqui em cima não é um fenol. Porque minha hidroxila não está ligada diretamente ao anel. Tem um carbono antes aqui. E esse carbono só faz simples ligações. Ele está saturado. Então, quando eu tenho hidroxila ligada a carbono que só faz simples ligações, eu falo que ele é um álcool. Então, esse de cima é um álcool. Nossa, eu tô sem meu mouse, tá, pessoal? Então a letra vai ficar péssima aí. E essa de baixo, como eu tenho hidroxila ligada ao anel benzênico, ao anel aromático, isso aqui é um fenol.
tá? Pessoal, fenol, os fenóis, eles são utilizados, eles são antifungicidas, antibactericidas, tá? Então, eles são utilizados na fazenda, a creolina para matar bicheira e tudo mais. Ele é utilizado para acabar com micose dos pés. Tem vários exemplos, vários compostos dessa classe, tá? E para eu dar nome para um fenol, essa estrutura toda que tem a hidroxila ligada ao anel benzênico, eu já falo que é fenol, é o nome dele mesmo. Ou eu posso falar que é hidroxibenzeno, porque eu tenho a hidroxila ligada ao anel benzênico, então hidroxibenzeno. O que é importante de ressaltar dos fenóis, que eu vou cobrar na prova, é quando o fenol tem um radical orgânico ligado a ele, que é este exemplo aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, ó, nessa ponta. Então, eu tenho o radical metil, ele está ligado aqui ao meu fenol, tá? E eu tenho que indicar, pessoal, a posição desse radical metil que está ligado ao fenol, tá? Pessoal, toda vez que eu tiver uma estrutura assim, um radical ligado ao fenol, o meu carbono 1 do meu anel sempre será o carbono que está com a hidroxila. Então, este aqui é o meu carbono 1, porque tem a hidroxila ligada nele. Se fosse em uma outra posição, o carbono 1 seria aquele que estaria com a hidroxila, tá? Agora, eu tenho que ver a posição do meu radical, tá? Neste caso aqui, este seria o carbono 2, porque tem que ser uma sequência, né? E esse aqui é o carbono 3, tá? Neste caso, como eu tenho carbono 1, o meu radical, o que identifica a minha função orgânica, que é a hidroxila, ligada ao anel. E o meu radical está no carbono 3, eu chamo essa posição de meta, tá? É a posição meta. Ixi, eu não vou conseguir escrever aqui. Meta. Pessoal, continuando, eu coloquei um slide aqui só para a gente testar mais essas questões da posição orto, meta, para. Observa, aqui eu coloquei 3 fenóis, né? Lembra que esse círculo aqui no meio do anel significa que ele tem a conjunção de ligações duplas e simples, então ele é um anel benzênico e eu tenho a hidroxila ligada a ele, portanto, isso aqui é um fenol. Eu vou colocar o grupo metil aqui nesse. Observa que esse aqui vai ser meu carbono 1, porque é o carbono que está com a minha hidroxila. E esse carbono aqui será o carbono 2, que é o próximo. Observa que essas posições elas estão alinhadas, elas estão na sequência, né, pessoal? Para a posição alinhadas, eu dou o nome de orto, tá? Então, essa é uma posição orto. Então, esse é o ortometil, porque meu radical chama metil. Fenol, porque eu tenho fenol, né? Que é a hidroxila ligada ao anel benzênico. Ou ortometil hidroxibenzeno, tá? Nesse carbono aqui, eu vou colocar o meu grupo metil nesse carbono aqui. Pessoal, observem que aqui esse será o carbono 1 do meu anel, porque é o carbono que está ligado com a hidroxila. Esse aqui é meu carbono 2, portanto, esse será o meu carbono 3. Observem que neste exemplo eu tenho o meu radical na posição 3. Essa posição, pessoal, é chamada posição meta, tá? Então aqui, pessoal, eu vou ter o meta, metil, fenol ou meta-metil hidroxibenzeno, tá bom? Aqui eu vou colocar o meu radical metil ou metila nesse carbono aqui de baixo. Então ele vai estar esse vai ser o carbono número 1. Esse será meu carbono número 1. Esse meu carbono número 2. Eita lasqueira, esse meu carbono número 3 e esse meu carbono número 4. Então, observa que eu estou na posição 4. A posição 4, pessoal, é uma posição paralela à posição da minha hidroxila. Então, eu chamo essa aqui de posição para. Então, aqui, esse meu composto será o para-metil
fenol ou para metilhidroxibenzeno, tá bom? Não se esqueçam, porque as questões da prova, elas vão cobrar essas posições. Em 2019, o Enem colocou uma questão cobrando essas posições orto, meta e para, e vira e mexe essas posições, a identificação de onde é o orto, de onde é o meta, de onde é o para, costuma cair nos vestibulares e no Enem, tá bom? Aqui, pessoal, aqui eu coloquei duas moléculas, tá? Para a gente identificar se é fenol, se não é fenol, qual que é a posição que se encontra. Olha, observa, essa estrutura aqui, essa primeira estrutura aqui, é o paracetamol, tá? Que é o remédio que serve para dor de cabeça, para resfriado, para dores leves no corpo, tá? E eu sei que essa estrutura, ela é um fenol, porque eu tenho a minha hidroxila ligada ao anel benzênico, está diretamente ligada ao meu anel benzênico. Então, pessoal, nessa estrutura, tá vendo que a minha hidroxila está neste carbono? Então, esse vai ser meu carbono número 1, tá? Daí, pessoal, contando tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, a gente vai perceber que o radical que eu tenho, ele vai estar na posição 4, que é esse radical gigante aqui, ó. Não importa o nome dele, mas eu sei que ele está na posição 4, tá? Então, essa posição é orto, meta, para? Essa posição será a posição para, por isso do nome paracetamol, porque o meu radical, em relação ao anel benzênico, em relação à hidroxila do anel benzênico, ela está ligada no carbono 4, ela está paralela, ela está lá do outro lado, eu posso traçar uma linha aqui entre elas, tá? Então, orto é alinhada, ortopedia, ortodontia, que a linha está alinhada, está do ladinho. Para, tá lá do outro lado, tá paralela. E o meta não tá nem orto, nem para, tá no meio ali, né? Que é a posição 3. Não se esqueçam disso, tá? Pessoal, eu coloquei essa questão aqui, eu coloquei essa molécula aqui pra gente analisar ela. O que vocês acham? Ela é um fenol ou não é um fenol? Essa estrutura não é um fenol, pessoal. Primeiro, isso aqui não é um anel benzênico. Olha, esse aqui é um anel com 6 membros, mas nem todos os membros desse anel são carbono. Eu tenho nitrogênio aqui no meio, ó, pessoal. Então, isso aqui não é um anel benzênico. Então, não poderia ser um fenol, tá? Por mais que eu tenha hidroxila, por mais que essa estrutura me lembre um anel benzênico, também nem seria porque aqui não está faltando uma insaturação aqui, né, pessoal? Então, esse aqui não é um anel benzênico. Então, isso aqui não tem uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Isso aqui não vai ser um fenol. Pessoal, continuando, eu coloquei dois álcoois aqui e eu quero dar nome para esses álcoois, tá? Então, observe, vem aqui comigo, ó. Eu vou pegar essa primeira estrutura, vou pegar a minha cadeia carbônica, tá? Observa que essa cadeia carbônica tem 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Então, para dar nome, continua com as mesmas regras. Se eu tenho 4 carbonos, o prefixo para 4 é but. Se você não lembra desses prefixos, olha no seu caderno, procura na internet, compostos orgânicos, cadeias carbônicas, que vai estar lá, met, et, prop, but, pent, tá bom? Observa que essa cadeia tem uma ligação dupla. Então, se ela tem uma ligação dupla, o meio intermediário aqui, o meio do nome, vai ser em. E observa que essa estrutura tem a hidroxila. E essa hidroxila está ligada a um carbono que só faz simples ligações. Professor, mas essa estrutura tem uma dupla ligação. Mas a dupla ligação ela já está longe, ela não pertence ao carbono que está ligado com a hidroxila. Portanto, isso aqui é um álcool. O álcool tem que ter hidroxila ligada ao carbono que só faz simples ligações. Se a minha estrutura tiver uma dupla ligação, uma tripla, mas estiver longe, estiver em outro canto, não me importa. Mas se a hidroxila estiver ligada ao carbono que só faz simples ligações, será um álcool. E para identificar que é um álcool, eu vou terminar meu nome com mol. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho que falar as posições, a posição que está meu álcool, a posição que está a minha dupla, e eu tenho que contar
para os carbonos de alguma extremidade. Pessoal, sempre dou preferência para a extremidade que está mais próxima do meu grupo funcional, que é a hidroxila. Mesmo ele tendo essa dupla ligação aqui, pessoal, que está numa extremidade, eu vou começar a contar da extremidade que está mais próxima do meu grupo funcional. Então, esse é o carbono 1, porque essa extremidade está mais próxima do meu grupo funcional. Esse é meu carbono 2. Esse é meu carbono 3 e esse é meu carbono 4. Então, minha dupla ligação está logo após o carbono 3. Então, eu tenho que colocar um 3 aqui para identificar isso. E meu grupo funcional hidroxila, que identifica o álcool, está no carbono 2. Então, antes do O, eu vou ter que colocar um 2. Então, essa estrutura é o but3N2O, tá bom? Agora vamos dar nome para essa estrutura aqui de baixo. Pessoal, vou selecionar a minha cadeia com maior quantidade de carbonos em uma única sequência, tá? Que será essa aqui. Observa que essa cadeia ela não é normal, ela é ramificada, ela tem mais do que duas extremidades. E o pessoal tem que seguir a mesma regra. Ó, vamos ver quantos carbonos que eu tenho nessa cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Se ela tem 5, o prefixo para 5 é pente. Então, esse nome aqui é pente. Ela só tem ligações simples. Então, o intermediário aqui será AN. Ligação simples AN, ligação duplas EN, ligação triplas IN. Tá? E ela é um álcool, porque ela tem o hidroxila ligado a um carbono que só faz simples ligações. Então, é um álcool, termina com ol. Pessoal, tem que dar um nome para esse radical. Esse radical que está fora da minha cadeia principal só tem um carbono. Então, um carbono é met e para indicar que é radical termina com il. Agora eu tenho que dar números, né, pessoal? Eu tenho que numerar a minha cadeia carbônica. Eu vou começar neste caso a partir deste carbono aqui, ó, porque esse carbono ele está na extremidade mais próxima do meu grupo funcional, que é o OH. Então, esse é esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, este é o 4 e este é o carbono 5, tá? O meu metil, observa que ele se encontra no carbono 3. Então, aqui na frente dele eu tenho que colocar um 3. E o meu álcool, a minha hidroxila, que representa o álcool, está no carbono 2. Então, aqui eu tenho que colocar um 2. Então, este composto é o 3-metilpentano 2-ol. Beleza? Para finalizar, pessoal, aqui eu coloquei um esqueminha que exemplifica a produção de etanol através da cana-de-açúcar. Observa que eu tenho que colher 1 tonelada de cana-de-açúcar. Vou passar por todo o processo, né, pessoal? E lá no finalzinho eu obtenho 70 litros de etanol. Então, essa relação vai ser importante para a resolução de algumas atividades. Essa foi uma questão do Enem, né? Olha, 1 tonelada, ela produz 70 litros de álcool. 70 litros é 7 vezes 10 elevado a 1, não é, pessoal? 10 elevado a 1 é 10, 10 vezes 7 é 70. Então, ela produz 7 vezes 10 elevado a 1 litros. Daí, eu posso dar alguma informação de algum ano. Ah, no ano de 2019, o Brasil produziu 20 bilhões de litros de álcool. Daí eu vou perguntar quantas toneladas é necessário para produzir 20 bilhões de álcool, tá? Eu vou fazer aqui, vamos pegar o número 20 bilhões. Esse número aqui é o 20 mil, esse número é o 20 milhões e esse número é o 20 bilhões. Então, ao invés de escrever, pessoal, dessa maneira, para facilitar, eu vou colocar esses zeros aqui em uma potência, tá? Então, ali vai ficar 20 vezes 10 elevado à nona potência. Então, observa, neste ano eles produziram 20 vezes 10 elevado à nona potência litros de etanol. E a pergunta vai ser: quantas toneladas de cana que foi necessária? Tem uma regrinha de 3, né? Se eu tenho uma regrinha de 3, eu posso multiplicar cruzado para resolvê-lo. Então, vou ter 7 vezes 10 elevado a 1 vezes x e 1 vezes 20 vezes 10 à nona.
Então, no final, eu vou acabar tendo 20 vezes 10 elevado à nona potência. Esse 7 vezes 10 a 1 estava multiplicando o x, né? Ele vai passar dividindo. Então, vai ser dividido por 7 vezes 10 elevado a 1. Pessoal, vou fazer 20 dividido por 7. 20 dividido por 7 vai dar aproximadamente 3. E aqui eu vou ter uma divisão de potências que tem a mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 9 menos 1 é 8. Então, eu vou ter aproximadamente 3 vezes 10 à oitava toneladas de cana-de-açúcar que é necessário para a produção de 20 bilhões de litros de álcool. Então, vai ter uma questão próxima dessa. Não será com esses dados, tá, pessoal? Mas é isso. Essa que é a diferenciação do fenol com álcool, assim que eu dou nome para o fenol e para o álcool, e eu posso utilizar esses dados para poder colocar uma questão ou outra de revisão de estequiometria, que era o assunto do segundo ano, aproveitando o fato do etanol ser tão utilizado, né, tão comercializado. Tá bom? Então é isso. Beijo, boa prova para vocês. Tchau!